Oi, Pedro, boa noite. Gente, a gente passou aqui a live pro meu Instagram, que da Eu Nayara deu. Ô, Ná, tudo bem? Boa cheguei. noite. Boa noite. Na verdade, eu que sou a convidada, né, Ná? Você é minha convidada, mas vai ser no seu Instagram. Mas a Você gente postou no passou seu para cá. perfil. Verdade, verdade. Boa noite, Infelizmente, eu não pessoal. sei o que é, né? Mas quem sabe eu descubro pra Gente, se alguém souber que erro é esse, o Instagram da Nayara, o convidado não aparece, fica tudo preto. É Então, se alguém verdade. souber o que é, né, passa pra gente. Oi, Kátia, oi, Rê, oi, A primeira Dario, live deu tudo Márcia. certo, né? A primeira live teve os convidados, o pessoal entrou. Aí, a partir da segunda live, a gente teve um probleminha. E eu não sei o que que é. Vou tentar descobrir. Mas o Verdade, vamos importante é o atrás. conteúdo, né? O conteúdo a gente vai ter e vai ser transmitido tanto no meu Instagram, tanto no da Gabi. E, bom, vamos lá, Gá? Vamos lá, pode Tá fazer as devendo você honras. começar aqui para apresentar. Só mudou a plataforma, mas vai dar tudo certo. Bom, gente, Vai dar sim. obrigada por estarem aqui na nossa última live de julho. Foi um prazer ter feito essas três lives. Foi um conteúdo muito legal que a gente adquiriu, que a gente transmitiu. E a Gabi, como vocês sabem, segue ela aí no Instagram, né? O pessoal que está chegando lá do meu Instagram também, boa noite. Hoje a gente vai encerrar, né, a nossa temporada de live do mês de julho com a Gabriela. Ela é arquiteta, parceira, e vai ser um conteúdo muito bacana. A gente vai falar hoje de detalhamento de projetos. E eu vou passar a bola para a Gabi agora se apresentar, tanto para as pessoas que estão chegando no meu Instagram, tanto para as pessoas do Instagram dela, que às vezes não conhece pessoalmente, né? Agora que a gente aparece aqui é tudo diferente, né, Gabi? É verdade, faz uma diferença. Bom, já vou também me apresentar. Quem não me conhece ainda, quem é novo aqui, que essa semana teve bastante gente nova. Acredito que a live está trazendo bastante pessoas aí seguindo a gente. Então, eu sou Gabriela Galina, tenho 29 anos, já sou formada há 7 anos, mas é bem recente, assim, sou autônoma, arquiteta autônoma, estou bem recente aí nesse caminho, mas trabalhando bastante, né, para os clientes, para criar conteúdo para vocês. E eu trabalho com foco em arquitetura de interiores, mas residencial e comercial também, tá bom? Segue aqui no Instagram. Segue aqui no Instagram, segue a Nayara também, é uma super parceira. Fala também um pouquinho de você, Ná, para quem não te conhece. Para quem aqui está chegando no Instagram da Gabi e não me conhece, eu sou a Nayara, sou engenheira civil, pós-graduando em arquitetura e urbanismo também. Nós trabalhamos juntas aí já há um tempo, com parcerias, com clientes, ou com discussões, diálogos de problemas que eu preciso resolver nos meus projetos e vice-versa. Sou proprietária da NS Engenharia, né? Já fazem 4 anos que a gente está trabalhando com isso e a ideia de trazer as lives aqui é para conteúdo tanto para quem é profissional da nossa área, para quem compartilha dos nossos probleminhas, dos nossos sabores também, porque é muito bom fazer o que a gente faz. E A hoje, gente trabalha com um sonho, né, Ná? Então é é, muito bom, é muito gratificante no final. na verdade, a gente tira do papel coisas que as pessoas sonham, planejam, às vezes acham que não vai dar certo e a gente faz dar. De alguma maneira ou outra a gente faz dar. Então É vamos lá para o tema verdade. de hoje. Gente, olha, estou muito feliz. Hoje é a última live, mas vai ter mais, né? Vai ter mais, vai ter mais. Hoje, bom, semana passada, para quem acompanhou lá no meu Instagram, assistiu a participação da arquiteta Beatriz, que também é parceira nossa. A gente conversou um pouquinho sobre tendência, sobre criação de projeto, briefings de cliente, budget de projeto.
E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais no assunto, né? Quando a gente já passou pelaquela fase toda de recolher todas as informações do cliente, as meninas aí como arquitetas, né, podem falar um pouco melhor sobre isso. A gente vai entrar numa fase que é detalhamento de projeto, porque não é tão simples quanto todo mundo pensa que é. Então, assim, não é simplesmente você chegar na casa do cliente ou na futura obra do cliente, pegar informações e pronto, acabou. Depois de fazer todo aquele caminho, depois de traçar todo aquele percurso, a gente vai entrar em detalhamento de projetos. A Gabriela é especialista em detalhamento de projeto, faz muitos detalhamentos, tanto para os clientes dela, tanto para clientes, arquitetos parceiros, arquitetos e É engenheiros verdade. parceiros. Então, eu trouxe ela hoje por conta disso, por ser especialista no assunto, tá? Bom, vamos lá, Gá. Eu vou passar um pouquinho a bola para você. Na semana passada, relembrando novamente, falamos de briefings e entramos em projetos, certo? Falamos do que era projeto de arquitetura, o que abrangia cada assunto. Agora eu quero saber, Gá, o que é o detalhamento do projeto? O que é isso? Tá. Antes de falar um pouquinho de detalhamento, eu acho legal falar que a gente tem o processo, o cliente contrata a gente cria um projeto, a gente cria o Isso. 3D, as imagens ilustrativas, e tem muita gente que não sabe, entra a fase de detalhamento, são alguns elementos aí, a gente já vai explicar um pouquinho sobre isso, mas ele é pós-aprovação de projeto e antes de iniciar a obra, né? Então tem muita É gente verdade, isso é importante. que não conhece essa fase mesmo de um projeto, mas ela é sim uma fase bem importante. Eu até queria começar aqui com uma dica de que o detalhamento, ele começa lá na criação do projeto, tá? Isso foi meio que um divisor de águas no meu processo do dia a dia, de eu implantar já alguns detalhamentos e pensar em formas de execução na hora que eu estou criando um projeto. Então, aí você que é arquiteto, eu acho que uma dica muito boa que pode mudar a sua rotina de processos é já, desde a criação, a gente já começar a conversar com os nossos parceiros e pensar se aquilo que a gente está criando, ele é possível de execução, se tem alguma coisa que vai interferir aí nela futuramente, então a gente já consegue prever problemas, né, lá na criação, conforme a gente vai conversando com os nossos parceiros, e eles até ajudam e direcionam a gente a fazer um melhor detalhamento e passar todas as informações para um projeto ser executado, né? Então, Legal. acho que essa parceria acontecer desde a criação é bem importante, né? Ô, Gá, e um ponto importante que você levantou, né, antes de a gente entrar em detalhamento, por que que a gente só pode fazer detalhamento depois que tiver o projeto aprovado? Então, porque assim, a gente passa por um processo de criação, né? Certo. Então, a gente está criando algum elemento dentro de um imóvel, né? Dentro de um projeto, a gente já fez o briefing, já fez a apresentação, o cliente já aprovou. Então, é importante a gente detalhar. Eu acho que assim, a gente minimiza erro e o fornecedor ele entende melhor aquilo que ele vai produzir para aquela obra, né? Sim. E também tem toda a parte de retrabalho, né? De desenho, né? Então, por exemplo, se Sim, você começa a planejar algo ali, aprova com o cliente, depois você está lá no detalhamento, se mudou alguma coisa que já estava previsto lá atrás, você vai precisar mudar todas essas plantas, todos esses projetos para adequar essa nova mudança que possivelmente o cliente pediu ou alguma outra coisa, né? é verdade, é verdade. A gente consegue, assim, é impossível a gente não ter alguma mudança ou não ter alguma surpresa de obra, né? A gente só tenta Sim. minimizar o máximo de problemas nessa fase antes de começar a obra. Sim. É essa a intenção, né, do projeto, porque todo mundo sabe que obra não é fácil, né? Todo mundo tem esse receio e tudo mais, né? E Sim, aí, cá estamos para minimizar as dores, dos anseios, né? Aquela coisa toda de obra, projeto e tudo mais. Bom, então certo, vamos entrar perfeito. então nos nossos detalhes, né? Tá. Eu acho que assim, o detalhamento, existem alguns processos para a gente fazer o detalhamento.
Então, por exemplo, a gente estudar, não sei se vocês conhecem, mas todo imóvel ele tem um manual técnico daquele imóvel. Então, o detalhamento, depois da criação, depois da aprovação, a gente faz a compatibilização com o que existe no teu imóvel, né? Então, a gente vai estudar as plantas hidráulicas, plantas elétricas, a gente vai estudar as plantas estruturais, né? O que é isso? É ponto de água, ponto de esgoto, ponto de tomada, ponto de interruptor. Então, a gente adapta tudo que existe no imóvel, tudo que existe naquele espaço, para o projeto aprovado do cliente. Uma coisa bem legal da gente frisar desde agora é que o detalhamento, ele garante que aquilo que o cliente aprovou em projeto seja executado como ele aprovou, né? Então, de repente, uma marcenaria diferente, o arquiteto apresentou para ele, ele gostou, aprovou, então esse detalhamento, ele garante que o projeto aprovado seja bem executado, tá? Esse manual técnico, então, só para voltar a falar um pouquinho sobre isso, ele interfere diretamente no que você vai conseguir mudar naquele imóvel ou naquele ambiente. Então, tem muita gente que quer, por exemplo, colocar ar-condicionado, né, no apartamento. Ar-condicionado é uma pauta polêmica. É verdade. Então, por exemplo, você quer colocar um ar-condicionado, você comprou um apartamento e quer colocar um ar-condicionado. Será que esse apartamento ele tem capacidade para você colocar uma máquina, né? Qual condensadora vai ter a capacidade de atender o teu quadro elétrico? Tem algum terraço técnico para você colocar os teus equipamentos, né? Então, o estudo do manual do proprietário, ele é bem importante para te direcionar aí nas tuas execuções e nas tuas alterações de projeto. E muita gente, infelizmente, né, Gá, também por conta, às vezes, é falta de experiência ou falta de orientação. Muita gente que recebe os manuais, aquele livro enorme, não sabe, às vezes guarda na gaveta, não abre, não olha, não passa informação pro profissional que vai cuidar da sua obra, do seu projeto, e ali tem informações muito importantes. É como se fosse o DNA do seu, né? O nosso corpo humano, DNA. O manual do proprietário é o DNA do imóvel. Então lá tem todas as informações, o que pode fazer, o que não pode. Sobrecarga de laje, que é muito importante. Tem muita gente querendo colocar banheiras nos banheiros, né? Dos apartamentos. Pode, sim. Aguenta o peso, ar-condicionado, como a Gabi falou. O quadro, ele suporta uma, duas, quatro, cinco máquinas, não suporta. Então, todas essas informações estão lá. Então, é com essas informações, tá? Que é feito os detalhamentos, né? Cada um com o seu cada qual, né? Então, cada detalhe com seus respectivos responsáveis. Então, é muito importante estar todo mundo muito bem alinhado, arquiteto, engenheiro, empreiteira, principalmente porque os detalhamentos vão diretamente para eles, né? É verdade, é verdade. As pessoas precisam saber, né? Tanto o profissional que está fiscalizando, projetando, executando, saber ler todas as informações do detalhamento que é feito para poder passar para o real, né? E garantir que o que foi detalhado em projeto seja executado da maneira que foi detalhado. Né, Gá? Isso. E esse manual é bom a gente ver também lá atrás no processo de criação de projeto. Então, você fazer uma análise técnica do seu espaço é muito importante para também você não projetar nada que não possa ser executado. Por exemplo, eu quero quebrar uma parede e ampliar um dormitório. Será que aquela parede que eu estou pensando em quebrar pode ser quebrada? Isso daí a gente só vai saber no manual técnico, né? Então é bom você ter um profissional amigo aí, parceiro, contratar essa mão de obra para realmente poder analisar isso junto com você. Então, às vezes você está com algumas ideias, né? Você, cliente final, está com algumas ideias, tem algumas vontades, alguns sonhos. Esse profissional, seja o arquiteto, seja um engenheiro, seja empreiteiro, ele vai conseguir te conduzir a realizar esse sonho de uma forma real também, né? Para o ambiente. É importante, gente, é muito importante. E é o comecinho de tudo, né? É o comecinho de tudo.
Tá. É Bom, verdade. vamos lá para a nossa pauta. Falamos sobre manuais e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as compatibilizações, né? A gente já falou compatibilizar esses detalhamentos. E agora a Uhum. gente vai falar um pouquinho sobre tipos de detalhamento. É, Certo, é, Gá? perfeito. Falando um pouquinho de tipo de detalhamento, aí eu acho que agora a gente pode falar o que que é o detalhamento, né, Ná? Sim, sim. Então, o detalhamento ele é um desenho técnico que o arquiteto ele produz, né? Ele vai criar um desenho técnico. Esse desenho técnico ele vai precisar ter todas as informações necessárias para aquele fornecedor executar o projeto. Então, ele vai ter elementos, vai ser um conjunto de elementos, vai ter indicação de acabamento, indicação de medidas, indicação de posicionamentos, por exemplo, de uma marmoraria, né? A gente vai posicionar a cuba. Então, tô vendo aqui que o pessoal tá mandando pergunta, pode mandar pergunta e a gente vai responder tudo no final, tá bom? Então, ele precisa ter todas as informações necessárias para que o fornecedor entenda aquilo que ele vai executar e saber, né, se tem alguma dificuldade, se tem alguma coisa mais técnica para poder conduzir aquilo da melhor forma possível quando estiver em obra, tá? Então, isso é o detalhamento, esse desenho, né? E esse desenho, esses detalhamentos, eles englobam muitas informações. Cada projeto é um projeto único, cada projeto é diferenciado um do outro, né, Ná? Então, cada projeto vai te demandar detalhamentos diferenciados, né? Cada um vai ter uma demanda, cada projeto vai ter uma demanda diferente, mas, por exemplo, algumas coisas muito normais, né, da gente fazer. Projetos de demolições e construções, projeto de forro de gesso, iluminação, elétrica. Então, a gente tem, ele engloba todas as mudanças que você quer fazer no imóvel, assim como tudo que você está criando novo. Então, ele vai ser a junção do existente até tornar aquilo no projeto aprovado do teu cliente. Tá bom? Certo. Bacana. É importante também falar que o detalhamento serve como ferramenta, né? É uma ferramenta Verdade. importantíssima. É uma Para ferramenta nós, né, que está executando, porque depois que aprovou o projeto com o cliente e todo esse processo passa para a equipe responsável, a gente fica com esse detalhamento o tempo inteiro, né? É feito os cadernos, né? Os cadernos de obra, com todos esses desenhos, desde o projeto aprovado até os detalhamentos. E o detalhamento também, ele fica unido com o planejamento da obra, que isso que é importante a gente conversar também, porque a gente já está numa fase de assunto ali que a gente sempre vai buscar exemplos lá na hora da execução. Então, por exemplo, vou fazer demolições. Abri o projeto de detalhamento de demolições. Eu vou demolir essa parede com altura de 1 metro para fazer um balcão de cozinha, vai ter espessura de 20 centímetros, revestimento vai ser um porcelanato, rejunte vai ser um rejunte branco, acrílico, um rejunte epóxi. Então, é um nível de detalhamento muito, muito, muito específico. Então, é aquela coisa que vai até o final para chegar lá na frente, né? Acho que a gente pode dar alguns exemplos, né, de detalhamentos. Um exemplo que fica mais palpável, né? Para ficar mais palpável. Bom, um exemplo muito legal de falar eu acho que paginação de revestimentos. Então, por exemplo, não é só a escolha do teu revestimento. Vamos supor que revestimento que eu falo, ele vai tanto no piso quanto nas paredes, tá? Então, por exemplo, eu comprei lá um tijolinho colorido, né, para colocar na minha cozinha. Esse detalhamento, a gente vai, além da gente reaproveitar melhor as peças, a gente vai paginar ele aonde ele vai ser aplicado. Então, da onde a peça vai sair, se vai sair alinhada com a bancada, se vai sair alinhada do piso, por exemplo. O detalhamento de paginações, no caso, a gente já faz um levantamento quantitativo do material que a gente vai utilizar. Então, por que é importante? Isso daí também eu já te falo que é importante ter os detalhamentos antes da obra, para você prever e já prever tudo que vai ter lá na obra, né, de material. Então, falando aí do tijolinho, a gente vai posicionar. Aí eu tenho um branco com um amarelo.
A gente vai localizar tudo aquilo que compõe aquela parede e vai fazer esse desenho que vai para a mão de obra executar, né, Nath? Chega lá na obra. E também o Muitas vezes orçamento fica muito mais assertivo, né? Porque lá é atrás, verdade. quando que a gente até conversou com a Bia na última live, que nós falávamos muito sobre viabilidade e tudo mais. Quando chega na fase de detalhamento e os projetos são aprovados, tudo certinho, e vai para orçamento, tanto para orçar material quanto para orçar empreita, o orçamento ele é gravado. Então, abrir o detalhamento. Por exemplo, paginação de revestimentos, como a Gabi acabou de falar. Se eu vou orçar um revestimento 10 por 20, que é um tijolinho pequeno, eu vou ter um valor de metro quadrado de instalação. Eu vou orçar um Perfeito. revestimento de 1,20 m por 1,20 m, eu vou ter outro valor de metro quadrado para instalação. Então, quando é disparado isso para orçamento, você já vai ter o valor cravado da sua Sim. obra. Não é mais viabilidade, como nós falamos lá na última live. Agora a gente está falando de valor real de execução. Quanto que vai custar a sua obra, cada centavo, sabe? Bem direitinho. Detalhadamente, né? A Foi bem viabilidade, interessante ela... aqui, fala, pode desculpa te falar, Nath. interromper. Teve uma pessoa que falou aqui, os detalhamentos minimizam muitos erros. Camilo, os detalhamentos minimizam Renata. muitos erros da obra e retrabalhos, não é mesmo, meninas? Sim, com Sim, toda a certeza. Eu até quis falar sobre verdade. isso, dei uma adiantada nesses comentários que eu achei interessante, porque realmente isso acontece quando a gente não tem a organização de projeto, de obra, tudo bem detalhado, tudo bem feito. Isso minimiza muito a chance de erro lá na frente, a chance de frustração. Então é importante demais, muito importante. Um exemplo também para isso, né, que você está falando, para ilustrar para o pessoal, é o seguinte: vamos supor que a gente tem uma cozinha. Essa cozinha, ela tem o que de elemento? Ela tem os revestimentos, eletrodoméstico, bancada, marcenaria. Então, um conversa com o outro. O que vai acontecer? Por exemplo, quando eu localizo meu fogão, minha geladeira, eu já posiciono as minhas tomadas. É um detalhamento de elétrica. Então, a minha tomada ela vai estar posicionada nos locais corretos para poder alimentar aqueles equipamentos. Da mesma forma, a bancada tem que conversar com a marcenaria, porque uma bancada de uma tal medida, a minha área molhada vai estar no lugar, a minha pia, a minha cuba vai estar em outro lugar. Então, a minha marcenaria precisa casar com aquilo. Eu não posso colocar uma gaveta onde eu tenho uma cuba. Eu tenho que colocar uma porta, né? Então, isso tudo minimiza, porque os detalhamentos, todos eles conversam dentro de um ambiente. Tudo aquilo que foi projetado no ambiente, o detalhamento, por mais que esteja isolado, iluminação, elétrica, marcenaria e eletrodomésticos, eles têm que se conversar, porque um vai funcionar com o outro. Um vai completar o outro, né, Nath? Então, exatamente. Então, por que minimiza problema e retrabalho futuro? Porque eu já tenho minha localização da tomada, eu já sei onde eu vou colocar a minha sustentação para minha bancada, se vai estar pegando algum ponto hidráulico, por exemplo. Por isso você precisa, voltando um pouquinho, ler, entender e analisar os seus memoriais, né? Você analisar de forma bem completa o teu imóvel. Então, uma coisa vai ajudar a outra a ter um sucesso final, a ter sucesso, né? No final da obra. O sucesso, ele minimiza perdas de materiais, o sucesso, ele é também você entrar na viabilidade do teu cliente, porque a viabilidade, que eu ia falar agora há pouco, a viabilidade ela é uma estimativa de custos. Quando você tem o detalhamento, você tem o custo final da execução, tá? Então, uma coisa casa com a outra e a gente tem um resultado muito melhor no final. E são muitas coisas para orçar, né? É muito elemento. O detalhe é tão grande. Eu acho engraçado, porque toda vez que a gente entra nesse processo com o cliente, no decorrer do processo, eu acho que todos os clientes já falaram isso pra gente. Nossa, mas eu não sabia que era assim. É verdade, Nossa, é verdade. Mas é tanto detalhe, nossa, é tanta coisinha, nossa. Então, assim, é aquela coisa. Por que as pessoas não sabem? Porque não tá no dia a dia, né? Vocês não nasceram e, não, vamos fazer uma obra.
Por isso que nós Uhum. estamos aqui para auxiliar, e realmente é muito detalhe, é muita coisa. Por isso que essa live é É, muito importante. É é muito verdade. importante você ter um profissional habilitado que te ajude em tudo isso, porque são muitos detalhes e são muitas coisas para serem compatibilizadas. Hoje tem muita parte de detalhamento, as pessoas estão ficando muito mais exigentes ao conforto, querem casas automatizadas, É casas verdade. sustentáveis. Toda a parte de automatização que nós falamos também na semana passada é uma tendência muito forte para 2021 e para o resto dos anos. Então, precisa saber detalhar uma automação, ter parceiros que te adicionem, né, que te agreguem as informações para que seu cliente fique contente no final de todo o processo. Entre na obra e com um sorriso no rosto, né? É É complicado. verdade, é verdade. Eu acho que você ter um profissional, um bom profissional que faça esse meio de campo, né? A gente até brinca, né, Nath, que você também já falou muito isso para o seu cliente. A gente aqui é para você não ter dor de cabeça, é para eu ter dor de cabeça, né? Exatamente. Então, para Porque a você gente acaba conseguir. filtrando, né? É verdade. Para o cliente ele conseguir curtir esse processo que é pesado de obra, para ele conseguir curtir esse processo de novo lar, de novo escritório, né? É importante você ter esse profissional que vai cuidar e vai fazer tudo isso funcionar, né? Um Funcionar. item com o outro. Tem É que funcionar complicado. tudo. Teve outro comentário que eu quero destacar aqui, que é legal também de falar. É difícil explicar para o cliente que um desejo nem sempre é viável. Olha, É vamos lá. difícil. Tudo que você vai explicar para o seu cliente com embasamento técnico se torna um pouco mais fácil. Então, por É exemplo, verdade. a gente lida com desejos, às vezes, um pouco extravagantes, ou às vezes nem são passíveis de execução. É Então, o verdade. que a gente precisa fazer? Levantar as informações e explicar para ele, tanto tecnicamente quanto financeiramente, que aquele item, aquele desejo, não é possível. Então, assim, embasar-se tecnicamente é a solução, né? Sim, Ao meu ver, é a solução. Por perfeito. exemplo, Eu concordo. vamos pensar em colocar um exemplo. Ah, eu quero uma jacuzzi na minha cobertura. Eu quero. Se a estrutura não suporta uma jacuzzi, não tem como fazer aquilo. Então, assim, vamos lá, vamos explicar por que que não pode, porque a laje não suporta aquele peso. Ah, mas dá para fazer uma estrutura? Aí sim, vamos avaliar se é possível, se não é, se pode fazer um reforço. Então, sempre explicar e mostrar para ele o quanto é complicado e quanto, às vezes, é impossível. Infelizmente, é impossível naquele imóvel. Mas explicar tecnicamente é a solução, tá? É, eu acho que também, você além de explicar com técnica, você levar alguma solução para o cliente já, né? Outra solução legal. Então, quando você faz esses estudos do manual, junto com o programa de necessidades que teu cliente tem, e você avalia, consegue criar estratégias de execução, consegue orçar tudo isso, também consegue levar opcionais, né? Então, às É vezes, legal, é verdade. aí eu acho que você levando opcionais, você consegue mostrar para o cliente que tudo bem, ele tem que talvez abrir mão de um sonho mais complexo, né? Um sonho É, talvez inviável, mas que ele também tem algumas outras alternativas, né? Dentro daquilo que ele almeja. Então, eu acho que você levar soluções também ajuda na hora de você estar explicando isso para o cliente. para ele não ficar tão chateado, né? É verdade, é verdade. Tudo é aquela coisa, né, Gá, que a gente vem falando já há um tempo, né? O diálogo é muito importante. É o Tem cliente relacionamento, né? que nos vê mais que os próprios familiares, né? Às vezes a gente vê o cliente muitas vezes e acaba criando aquele vínculo. Então, assim, tudo é passível de diálogo. As opções é uma excelente ideia. A Gabi pontuou assim, impecável. Ai, não posso fazer isso por conta disso, disso, disso. Mas vamos fazer isso. O que você acha dessa opção? Não é legal? Te atende? Você vai Uhum, ficar feliz com aquilo? Mostra preocupação com ele também, né? Mostra cuidado é. e no
final dá certo. É verdade. E acho que uma coisa muito legal, aproveitando aí o assunto, é mostrar que a gente é parceiro do nosso cliente, né? Eu acho que a gente, como criador de um projeto, mais do que ninguém, tem interesse que o sonho do cliente seja realizado. A gente quer que o cliente fique satisfeito no final. Então, essa parceria, a gente também é parceiro, né? Do nosso cliente. Eu acho que isso é Não temos que bem... ter, né? Nossas responsabilidades estão aí. Voltando um pouquinho no assunto de detalhamento, que é um assunto com a pauta grande, uma das opções, uma das coisas que a gente precisa avaliar também são os tipos de materiais que a gente vai oferecer para o nosso cliente, certo? Qual Certo. material nós vamos usar para determinado tipo de obra, determinado tipo de projeto? Por que que isso é importante? É importante a gente saber por alguns motivos, né? Então, por exemplo, primeiro de tudo, a gente tem uma viabilidade a ser atingida. Então, o cliente tem um valor X para gastar. Quando a gente conhece dos materiais que a gente vai indicar, por exemplo, a gente tem um revestimento, um porcelanato, né? Quais são as limitações de um porcelanato? A porcelanato dá para usar hoje em dia e tudo, mas às vezes tem algum porcelanato que é aqueles maiores formatos, né, que a gente tem hoje em dia. Então, 1,20 por 1,20. Quando a gente conhece bem o material, a gente sabe se aquele material tem uma mão especializada ou se não tem. Por exemplo, uma peça de 1,20 por 2, por exemplo, né, que é uma grande peça, a gente tem que ter uma equipe especializada naquilo. Aquilo também vai aumentar o custo. Então, a gente tem que entender bem do material que a gente está usando também desde a criação do projeto. Porque muitas vezes a gente tem que apresentar para o cliente aquilo que é real para as condições do cliente, né? Então, quando a gente já tem um budget aí para bater, a gente tem que também estudar desde a criação qual material que eu vou estar utilizando. Outra coisa legal também falar é, às vezes, aquela peça que eu escolhi, ela não corta 45 graus. Ou, eu quero uma bancada em porcelanato. Eu não posso, então, usar um porcelanato super fino, né? Então, é bem legal a gente estudar. E outra, né? Os revestimentos estão... Então, a gente tem muita opção, né, hoje em dia, de revestimento. Principalmente, né? E assim, hoje em dia, né, você vê o porcelanato, que é uma pauta que a gente vem falando há muito tempo. O material versátil, minha gente. É verdade, é verdade. É piso, você põe na parede, põe no piso, coloca em pia. Muita pia em porcelanato, a gente está fazendo muita pia em porcelanato. Estamos. Escadas, paredes Escada, enormes, nicho de banheiro. nicho de banheiro, que né? mais? Mesa de centro, mesa de jantar, tem muita Eu ia falar coisa. isso mesmo. Muita coisa boa. Na Revestir desse ano a gente viu, né? Bastante móveis, né? Mobiliário em porcelanato. Então, quando a gente conhece... Cuba, é verdade. Tanque. É verdade. Então, assim, é um material muito versátil. Um dos materiais, né, que a gente usa muito versátil e é importante conhecer. Muita gente pergunta na fase de detalhamento, né? Quando vai detalhar, a gente vai colocar quartzo, vai colocar granito, mármore, e a gente traz a ideia do porcelanato para o cliente. No primeiro contato, todo mundo fica no porcelanato na pia, mas não quebra. É verdade. Mancha. Posso colocar a panela quente? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Aí vai toda a explicação, né? Eu preciso até fazer um vídeo só falando de porcelanato, que eu acho que é uma dúvida geral da galera. Então, assim, olhem nos nossos Instagrams aí, porque tem várias coisas versáteis em porcelanato que a gente anda fazendo. E fica muito, muito, muito legal. Fica show. Quer falar mais alguma coisa sobre detalhamento? Vamos dar uma explanada em obra? Eu acho que assim, o detalhamento, uma coisa legal também de se falar, já juntando com obra, né? Essa dinâmica entre que horas que o detalhamento tem que ser entregue, né, Ná? Então, eu sempre falo e eu recomendo que os detalhamentos eles sejam feitos antes de iniciar a obra. Por que isso também é importante? Porque a dinâmica de obra ela é muito rápida, então a gente tem um prazo a se cumprir, a gente tem que conseguir, num cronograma de obra, juntar, né? Entrou minha bancada, depois vai entrar minha marcenaria, ou primeiro vai entrar minha marcenaria e depois a minha bancada, por exemplo, né?
Então, quando a gente já tem os detalhamentos de obra, antes daquilo executar, a dinâmica acontece muito mais rápido na obra. Você precisa de uma informação, por exemplo, eu estou agora fazendo elétrica, colocando os meus pontos de tomada. Qual que é a mesma altura dessa tomada aqui, dessa geladeira? Então, quando eu tenho essa informação na obra, a gente até cola, né, você também cola, né, projeto nas paredes, né? Às vezes a gente faz um caderno, mas na maioria das vezes a gente sai colando, né, em cada cômodo, todos os detalhamentos respectivos a ele. Né? Os dois, Então, aí o meu fornecedor, né, por exemplo, a Nayara, como empreiteira, precisa quebrar a elétrica, as tomadas. Então, ela já vai lá localizar, aqui é nessa altura, e aquilo acontece muito rápido, né? E às vezes o arquiteto ele não está lá todo dia, né, na obra. Ele faz uma visita, a gente não sabe ainda, né, o tempo de visita que o arquiteto vai estar. Então, para aquilo acontecer muito rápido, porque uma coisa depende da outra e uma coisa é muito casadinha com a outra, os detalhamentos lá na obra, assim, funcionam 100%. E é sempre importante falar sobre a parte de visitas técnicas. Os projetos são complexos, né? Tem muitos itens a serem correlacionados e executados ao mesmo tempo, como a Gabi falou. Então, é importante a visita técnica. Fica o responsável, né, o engenheiro da empreiteira, semanalmente lá. Mas, por exemplo, às vezes acontece de coisas no dia a dia que a gente precisa fazer uma reunião, por exemplo. Vamos fazer uma reunião, 1 horinha, 2 horinhas aí na semana para checar se tudo que está projetado está sendo passível de execução ali na hora, ou se porventura teve que fazer alguma alteraçãozinha de projeto. Essa reunião é importante para averiguar já na hora, baixo pronto, resolver, revisar e colocar para execução, certo? É verdade. A visita técnica, a visita técnica do profissional que criou, né, o projeto, seja ele o arquiteto, seja ele o engenheiro, o designer, né, também. Muitas vezes, a visita técnica desse profissional que criou o projeto, ela vai acontecer desde o início da obra até o final da obra. E ela é encaixada em momentos estratégicos de acordo com aquilo que acontece em obra, né? Cada projeto é diferente, cada projeto vai demandar uma quantidade de visitas técnicas diferentes. Então, é bom você ter já estabelecido com o teu empreiteiro, com os teus fornecedores, que dia que eles vão estar, que dia que vai acontecer, cada processo. E aí, você faz as fiscalizações, né? As visitas, você olha se o projetado está sendo executado, você ajuda a tirar dúvidas. Às vezes, tem as surpresinhas de obra que você precisa... solucionar algo, né, lá na obra. Assim, a gente não pode, né, tampar o sol com a peneira. Mesmo fazendo todo esse processo, tomando todo esse cuidado, às vezes, infelizmente, alguma coisa acontece lá no meio do caminho. Ou, por exemplo, quando você vai fazer uma reforma num apartamento muito antigo e acaba descobrindo coisas ali no meio do caminho. Isso, verdade. Nós só resolvemos ali no dia a dia, ao vivo e a cores. Então, outra coisa que é importante. Se você vai fazendo aquela coisa sem a fiscalização, sem ter alguém responsável por tudo aquilo, às vezes acontece alguma coisa, você nem sabe. Então, gente, fica ligado, isso é importante. Então, quando vocês forem fechar um contrato para fazer projeto, para fazer sua obra, conheça direito a pessoa que você está colocando lá, porque ali são seus olhos. É a sua calmaria, vamos dizer assim, né, Gal? Você está trabalhando, você está no seu home office, tem alguém lá cuidando de tudo. Tem alguém lá garantindo que a pessoa que criou, o arquiteto, por exemplo, que criou o projeto, está sendo exatamente aquilo que você planejou junto com ele. Então, isso é bacana falar. Deu verdade. De surpresinhas, vamos lá. Por exemplo, às vezes a gente estudou o manual do imóvel bem estudado, mas de repente alguma informação veio faltando, né? Um cano que eu não sei que está passando exatamente naquele lugar. Aí eu vou instalar um armário e furo um cano. Isso é uma surpresinha, né, Ná? Também. Exatamente. Ainda mais quando tá perto porque a marcenaria, por exemplo, você já tá lá no final da obra. Então, assim, você precisa tirar essa peça, quebrar aquela região, trocar o cano e botar outra peça em 1, 2 dias no máximo. Às vezes você nem tem tempo para isso. Ou, de repente, muita coisa que acontece, que é uma dúvida
muito grande do pessoal é em relação ao ar-condicionado, né, Gá? É verdade. Muitos manuais, eles dizem lá que a gente tem a infraestrutura passando. E quando a gente vai fazer, não tem. Não tem. E aí Isso é é uma muito comum. surpresinha. Isso é uma Isso é muito surpresinha que a comum. gente não consegue saber antes, porque a gente tá ali, ó, com o manual, tá escrito que tem, tá garantido ali que tem. Quando você começa a fazer a infra, não tem. E aí você, ó, tem que correr para isso tudo acontecer. Aí É. você tem que ligar para o seu cliente, explicar a situação e tudo mais, né? E por que que o ar é uma surpresa? Porque você só vai saber quando você abrir o forro de gesso que existe. Não tem como você prever Exatamente. numa medição, né, Ná? Então, Não tem eu como. tá falando lá que tem a infra, mas às vezes essa infra é só assim, tem o espaçamento para você É colocar a infra seca. infraestrutura, né? Exatamente. Então, é infra seca. Então, isso é uma surpresa e ar-condicionado, infraestrutura de ar-condicionado, ela não é barata. Então, às vezes você previa Não. que você não ia gastar com aquilo, além de você aumentar a tua obra, né? Tempo de obra, porque você vai ter que fazer essa nova infra. Você também estava previsto gastar um financeiro e vai aumentar. Então, é outra Aumenta um surpresinha que pouquinho. acontece, né? Uma coisa que eu já peguei também em obra, é parede estrutural que não era indicada. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma obra agora em Santo André, que tem a cozinha, toda a parede da cozinha, ela é parede estrutural. E eu só recebi a indicação de onde são os pilares. Então, como que eu vou adicionar um ponto de tomada numa parede estrutural, né? Então, que não Gente, posso quebrar, não né? Parede tem a estrutural. parede, pelo amor de Deus. É, Conta o que você é fez. Eu verdade. sei o que você fez. Conta aí o que você Eu fez. passei tudo por Detalhamento. marcenaria, tudo por marcenaria. Então a gente puxou um pontinho lá a mais, tudo que vai ficar agora embutido no móvel, né? Na verdade. Legal. Outra opção, gente, além de embutir tudo isso pela marcenaria, nós temos outras duas opções, mas depende do detalhe, né? Você pode Tem que fazer um estudar, né? enchimento, né? Você pode fazer um enchimento, uma parede falsa e passar toda essa tubulação por ela. Quando você quer fazer pontos hidráulicos, perdão, elétricos, a gente tem uma fita, uma eletrofita que a gente usa. Então, existem meios e existem novas coisas do mercado Soluções. que nos ajudam a fazer esse tipo de intervenção, mas de maneira alguma não façam, não danifiquem, né, o pessoal da obra, não pode danificar pilar, parede estrutural, nem nada. Tem que É consultar verdade. as estratégias para poder fazer o projeto acontecer sem danificar. A Gabi fez toda a parte nem na marcenaria, certo? Certo. E lá nesse projeto exclusivamente a gente também usa eletrofita. Até tem lá o projeto Tropical Garden. Depois vocês dão uma olhadinha lá no meu Instagram, lá pro final das postagens desse apartamento, tá mostrando como usa eletrofita para iluminação, né? Nesse caso a gente usou na iluminação porque não rebaixou o forro de gesso. Então, como que a gente põe um trilho e alimenta esse trilho, né? Aí a gente usou a eletrofita, foi bem É bacana. muito legal. Essa eletrofita é sensacional. Dá Até para tô vendo fazer aqui ponto de interruptor. Tô vendo aqui uma pergunta da Angélica, ela tá perguntando assim, e quando a construtora entrega um projeto diferente do que está na obra? Aí, isso daí a gente, na verdade, vai descobrir na medição do apartamento, né, Ná? Então, a Sim. gente, lá atrás, antes de criar o projeto, a gente faz uma medição, que é um levantamento métrico e fotográfico no apartamento. Não só no apartamento, né? No imóvel que vai ser projetado. Então, essa medição ajuda a gente está lá com o manual da construtora e a medição. Então, a gente vai compatibilizando, esse ponto aqui de tomada está um pouquinho mais para a direita. Existe um pilar aqui, existe uma sanca aqui que está escondendo uma tubulação do apartamento superior. Então, é muito importante a gente fazer a medição, não é? A gente tem que ir lá na obra, não tem como. E de qualquer jeito. Então, essa medição... Pode falar, Gabi. Não, já concluí, pode ir, Ná. Essa medição, gente, só para deixar claro, a medição para projeto, a gente tem um erro admissível pela construtora, tá? Então, por exemplo, quando o arquiteto vai fazer o levantamento métrico e faz toda a digitalização desse projeto, algumas medidinhas, elas são passíveis
você consegue admitir coisas de 2, 3 centímetros, que isso é tudo bem, é normal, É normal. acontece. Não quer dizer que a construtora fez errado. Então, assim, fez levantamento métrico. Teve um errinho de medição pequeno, admissível, não tem problema algum. Agora, quando você vai fazer um levantamento métrico lá e tem algo muito sério ali, por exemplo, medidas muito extremas ou faltando alguma coisa que realmente não está ali no projeto, que realmente não é aquilo que você comprou, aí sim você tem que subir essa informação, tá? Junto com E o seu acionar, né? profissional. Você aciona a Exatamente. construtora, olha, não foi isso que eu comprei, tem coisas erradas aqui, não tem. Então, assim, são duas frentes. A frente de levantamento, você faz seu projeto, tem um erro admissível de 2, até 5 centímetros, né, Gá? Pode ser que Uhum. tenha 5 centímetros de erro. É Agora, quando normal. a coisa é muito séria, por exemplo, sei lá, falta um cano em algum lugar, coisas assim sérias. Aí Ralo, a né? Já gente aconteceu, né? Falta um ralo. ralo no banheiro. É verdade, teve uma obra que faltou um ralo, né? A gente É. começou a estudar lá, tinha um ralo, e na verdade não tinha ralo. Então, junto Uhum. com o engenheiro ou com o arquiteto que está te auxiliando no projeto, você pode subir essa informação para a construtora, tá? Isso é importante. Tem mais Perfeito. perguntas, Gá? Tem mais perguntas aí? Não sei se ficou mais para trás as perguntas. Mas se tiver, pode mandar. Se a gente não vê a tua pergunta e quiser mandar de novo aqui, a gente já pode abordá-la, tá? Gente, muita pergunta, a gente gosta. Bom, assim, já aproveitando aqui a brecha, então esses detalhamentos, depois que concluímos os detalhamentos, aí já pode iniciar a obra, né? Pode. Aí que eu entro, pessoal. Aí que a Nayara vai entrar mesmo. A gente Juntou todas as informações, projeto, partiu obra. partiu obra. Aqui a gente tem algum processo antes da obra de fato começar, né? Depois que a gente orçou, temos os Sim. detalhamentos, orçamos, escolhemos os fornecedores, aí a gente precisa fazer a documentação de obra, porque tem muito condomínio que vai pedir uma documentação para aquela obra iniciar. É onde você mostra os seus projetos, onde você cadastra, né, os seus fornecedores, e aí aquele condomínio, aquela administradora do teu imóvel vai liberar você para começar a obra. E Né? aí, de novo, gente, eu falei isso na live passada, tá? Obviamente que depende de condomínio para condomínio, a lista de informações que eles pedem, mas assim, bate pronto. Anotação de responsabilidade técnica, laudo de reforma, todos os projetos assinados pela equipe de empreita, né, engenheiros, e pela equipe de criação, arquitetos. E tem algumas obras que pedem o cronograma, outras não, mas normalmente cronograma, lista de funcionários, e aí juntar todas essas informações, manda para a administradora. A equipe de engenharia da administradora vai olhar tudo isso, vai aprovar e vai mandar um informativo para você dizendo: olha, sua obra está liberada, pode começar. E aí começa a fase de obra, efetivamente, depois de todo esse processo aí. Atrás de uma obra tem muita coisa que vai começar antes da fase em si, né, Gá? A gente está tentando resumir aqui para vocês Mas é conhecerem difícil, um pouco, né? Mas é é muita difícil. informação. Uma coisa muito legal que eu sei que você faz, né? Eu também faço, é assim, começou a obra, primeiro dia de obra, a gente faz uma reunião em loco, né? Que é Sim, no espaço aí que vai ser reformado, e a gente mostra, apresenta aquele projeto lá na obra mesmo. Então, para a todos os gente até fornecedores. minimiza para todos os fornecedores. Lógico, né? Alguns começam no primeiro dia de obra, outros vão No indo no decorrer. caminhar, né? No decorrer. Mas essa primeira reunião é muito legal acontecer, porque você tem lá o detalhamento, seu fornecedor orçou, mas aí ele vai conhecer lá o espaço. Isso é muito bacana. Minimiza também muitas dúvidas, né? Sim, sim. Estratégias, a gente bola bastante estratégia nesse primeiro dia, e aí, de fato, a gente começa a obra, né? Já falamos também um pouquinho sobre as visitas, né? Visitas De obra. técnicas, reuniões com fornecedores, já falamos sobre acompanhamento do processo, visitas Sim. técnicas e fiscalizações.
Gá, eu acho que a gente pode responder mais duas perguntas e encerrar, né? Que já são 7h20. Nós Pra começamos gente. 6h30, né? Que logo É já deu verdade. uma hora, gente. Uma Nossa, hora passou não muito passa rápido. nada. Passou Bom, uma bem pergunta rápido. legal aqui. Essa aqui eu vou falar para você responder, Gá. Tá. Em que momento devemos contratar um arquiteto? Olha, é assim, né? Se eu pudesse te sugerir, eu contrataria o arquiteto antes de eu comprar meu imóvel, tá? Porque o É, arquiteto ele já consegue analisar se tudo aquele seu sonho, aquilo que você quer para o seu futuro, naquele imóvel que você está comprando funciona. Mas eu diria que após, assim, eu pretendo começar minha obra daqui uns 3 meses, eu acho que é o momento ideal para você contratar o arquiteto, porque o processo de projeto ele demora um mês, né? Um mês para ficar aprovado, mais alguns dias para todos os detalhamentos executivos serem feitos, orçamento. Eu diria que é um processo aí de 2 a 3 meses, dependendo, eu digo assim, de um apartamento, 80 metros quadrados, né? uma coisa que leva tempo, né, Gá? São as perspectivas em 3D. É um trabalho minucioso que Sim, leva tempo e quase todos os clientes pedem, né? E demora um imagem pouquinho para fazer. ilustrativa. Demora. Que é um programa que ele vai transformar o teu desenho em foto, e isso demora bastante tempo. É um É, dos maiores projetos. Mas se você puder contratar o teu arquiteto aí de uns 3 meses antes de você começar a reformar, eu acho que é o momento ideal, tá? sim. Bom, vamos para a última. Vamos ver aqui. Tem mais dificuldade de fazer detalhamento em uma construção ou em uma reforma? Essa pergunta é legal. É Essa legal. pergunta é Olha, boa. eu diria que na verdade vai depender do seu projeto. Não tem como a gente saber se uma construção, às vezes é uma construção térrea, né, que não tem muito diferencial, nada típico, ela vai ser mais fácil do que um apartamento que você está criando muitos elementos personalizados e atípicos, né? Então, eu acho que isso A depende única muito. diferença, Gá, que vai ter do apartamento é que vão ter mais desenhos. Porque o apartamento, toda Sim. a parte estrutural dele está pronta. E se você for fazer uma construção do zero, Ah, você sim, você começa tem na prefeitura, fundação. aí você Ah, começa sim, tem. na prefeitura, né? É Depois você um vai outro tema legal, naquela prefeitura. parte mais complicadinha, que é fundação, estrutura, parte Sim, de vedações, alvenaria, caixilharia, serralheria, é. vários Você tem dias. mais elementos, né? E Talvez não tão difíceis, mas você tem mais informações, né? a No, no, única no coisa que conjunto eu acho que final. mudaria é o tempo, né? Então, num apartamento um pouco menor, você tem um pouco, sempre pode ser um pouco mais rápido. Se você vai fazer uma construção do zero, você vai ter um pouco mais de projetos, né? De É plano. verdade. São mais detalhes. Não, não são mais detalhes, são mais informações, né? Mais Então, tem essa informações. diferença. É Mas verdade. basicamente é igual, né, Gá? Basicamente É igual. verdade. Vai depender muito da tua criação, do que você fez de diferente lá para o seu cliente, tá? Sim. Mais alguma pergunta? Dá tempo, Gá? A gente tem 4 minutos aí. Eu acho que tá apertado, né? Tá apertado, tá apertado. Vamos rapidinho, então. Mesmo fazendo todo o detalhamento, acontece de dar alguma coisa errada, principalmente no orçamento, nos custos? Sim, com certeza. A gente tenta minimizar isso ao máximo, com todos os estudos, todo o levantamento, bate-papo com os fornecedores lá na criação. A gente minimiza isso, porém, não tem como. A gente sempre Eu não tem sei uma como prever. novidade. Às vezes a gente teve que adaptar alguma coisa, né? Aconteceu uma surpresinha, a gente adapta alguma coisa, pode ser que leve um pouquinho o custo. Então, surpresas são normais, são naturais. A gente já tem até aí uma estimativa de margem, né? Para surpresa, né? Seja tempo de obra, Legal, orçamento. cara, legal você falar isso. Principalmente para os profissionais que estão assistindo a gente. Muito legal isso que a Sim, Gabi falou. Vocês que estão orçando o projeto, criando, sempre deixam uma pequena verba para imprevistos. Não perfeito. quer dizer que essa verba vai ser utilizada, mas pode ser que aconteça alguma coisa ali no meio do caminho
infelizmente pode acontecer. Se você tem uma verbinha ali, lá para imprevisto, você já apresentou para o seu cliente, na hora que porventura acontecer uma surpresinha, ele vai ficar pelo menos um pouquinho mais aliviado, porque ele já planejou aquele dinheiro, entendeu? Então não vai pegar ele de calça curta. Então é bem interessante isso que a Gabi falou, verdade, Gá? É uma boa essa. A gente já tem que considerar, né? Bom, vamos encerrar, senão o Instagram vai derrubar a gente. Vamos. Foi muito bom. Ai, Ná, eu queria te agradecer a oportunidade. Eu estou muito feliz aqui de estar falando sobre algo que está, assim, praticamente no meu dia a dia, quase que grandes horas, né, do meu dia a dia de trabalho, todo dia. E, assim, achei muito legal o conteúdo que você está criando. Parabéns pelas outras lives também, para todo mundo que participou. Obrigada pela oportunidade e aguarda aí agosto com mais lives, né, Ná? Próxima temporada, a gente está criando conteúdo. Estamos criando. Eu que te agradeço pelo convite. Pelo convite não, para ter aceitado o convite, por ter trazido aí seus espectadores para cá para ouvir um pouquinho do nosso conteúdo. Obrigada mesmo. Gente, sigam a gente no Instagram, compartilhem nossas informações. A gente trabalha muito duro, é muito suor aqui, é muita relação, tanto para trazer conteúdo aqui, tanto para auxiliar nossos clientes no que for. Então, assim, mandem perguntas depois para a gente criar outras lives. Obrigada por estarem aqui até agora, né? 7h30. Verdade, 7h30. O pessoal ficou na live, mandaram bastante perguntas. Eu fico muito feliz quando manda pergunta, que é ensinar o conteúdo tá bom. E, Gá, muito obrigada, sucesso. E nos vemos em breve, né? Vamos fazer mais conteúdo. Verdade. Vamos fazer. Aguarde. Daqui a pouco vai ter Gabi Convida. Já deixa aí. É verdade. Já deixa aí pra vocês ficarem curiosos. Vai rolar um Gabi Convida. O Gabi convida uma galera aqui. Vai aparecer bastante coisa legal. Vai aparecer. Tô formulando ainda. Então tá. Gente, um beijo. Tá bom. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Ná.